Buenos dias, mis amores, como estás? E aí, pessoal, como que vocês estão? Como que estão passando? Tá difícil, né? Mas se Deus quiser já vai acabar, tá bom? Eu estou aqui na sala, no colégio, morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de reencontrá-los para dar um abraço bem apertado, tá? Mas se Deus quiser isso já vai acontecer, né? É só a gente ter mais um pouquinho de paciência. Pessoal, eu vim aqui hoje para orientá-los com relação à próxima atividade que eu vou passar de espanhol, tá bom? Vocês ainda têm de me entregar hoje, aliás, muitos ainda têm de me entregar as atividades, o final das atividades de revisão do trabalho, tá? Por favor, não entreguem fora do prazo, que senão a nota vai diminuindo, tá? Então, eu estou aguardando ainda, pouquíssimos me entregaram, então se empenhe aí para me entregar ainda hoje, tá? Depois, quero deixar claro aqui que depois eu volto, assim que a maioria tiver entregue, eu volto e corrijo esses trabalhos. Geralmente, se tiver alguma observação, eu vou pontuar e chamo cada um de vocês pelo WhatsApp para comentar, tá? Hoje nós vamos começar a unidade 5, tá bom? Que vai falar sobre as partes do corpo. A gente vai estudar agora sobre as partes do corpo, adjetivos, tá? Como que a gente pode descrever uma pessoa com relação aos cabelos, ao formato do rosto, a cor, né? Cor da pele, tipo de nariz, a boca. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa unidade, é bem bacana. Além de partes do corpo, né, esses adjetivos para descrever uma pessoa, a gente vai ver também o plural das palavras em espanhol, que é muito parecido com o português e é bem tranquilo, vocês vão gostar bastante, tá? Pessoal, página 74, nós vamos começar na página 74 e vocês farão para mim até a página 80. Pode ser, vai haver aí, aliás, não é? Pode ser, vai haver algumas atividades de escute em que vocês precisarão colocar o CD para fazê-las. Quem não tiver aparelho para ouvir o CD, não tem problema, tá? Deixa que depois a gente retoma isso quando nós retornarmos, tá? Então vamos lá. Na página 74 e na 75 vocês têm aí os quadrinhos, tá? Uma história que vocês vão perceber que vai falar muitas palavras que se referem às partes do corpo, tá? A primeira atividade de vocês aí é justamente essa, tá? A primeira não, a segunda. É justamente essa, destacar, olha lá na página 75, leia a historieta e señala as palavras que se referem ao corpo humano, tá? Então, vocês vão destacar aquelas palavras que se referem ao corpo humano. Façam isso a lápis, porque depois eu vou voltar corrigindo e talvez pode ser que vocês assinalem alguma coisa que não seja, então depois fica difícil para corrigir, tá? Por que eu comecei pela atividade 2? Deixa eu pontuar isso aqui. Porque a primeira é para vocês lerem e escutar a gravação. Então, se não puderem escutar, vão ficar somente na leitura mesmo, tá? Então, o exercício 2 é para destacar as palavras que se referem às partes do corpo, na história mesmo, tá bom? O exercício 3, ele está pedindo para relacionar as imagens com a descrição. Então, a pessoa, ela está na primeira imagem aí, o que ela está fazendo? Ela está levantando os braços, então vocês vão, nessas ações aqui, vocês vão colocar a letra correspondente às atividades que elas estão fazendo, certo? Depois, questão 4. A questão 4 são perguntas pessoais. Então, o que ele pergunta lá? Pessoais não, desculpa. São perguntas referentes ao texto, à historinha em quadrinhos, tá bom? Então, vocês têm lá, de acordo com o texto, vocês vão responder o quê? Quais são os exercícios que vocês praticam
que vocês praticam no dia a dia de vocês, tá? Na letra B, qual de los exercícios te parece mais fácil? Descríbelo com tus palavras, tá? Então vocês vão tentar descrever qual desses exercícios que apareceu lá na historinha que para vocês é o mais fácil. Esse descrever com suas palavras, eu sempre falo para vocês, eu sempre digo para vocês, façam isso da maneira mais caprichosa que vocês puderem. O que significa isso? Eu quero que vocês escrevam quanto mais puderem, mesmo que vocês deem uns tropeços com relação ao vocabulário, tá bom? Mas eu quero que vocês escrevam para vocês poderem ir tendo essa percepção de descrever com a palavra de vocês, usando o vocabulário que vocês adquiriram até agora, tá bom? Na letra C do exercício 4, qual te parece mais difícil? Descríbelo com tuas palavras. Então, vocês vão ter que descrever somente a letra B e a letra C. O exercício que você acha mais fácil, descrever, tá? Como que é esse exercício. E o exercício que você acha mais difícil de escrever também, tá? No exercício 5, vocês têm aí, ó, uma imagem, tá? Vocês já têm, ó, as partes do corpo, tá? Sabendo que são divididos em la cabeça, el tronco, tá? E los miembros. São as partes de baixo, tá? E vocês têm as palavras já em espanhol. Cuidado que tem algumas que são muito parecidas com o português e tem algumas que não tem nada a ver, tá? Então tomem cuidado aí. O que vocês farão? Vocês irão colocar cada palavra no seu devido lugar, tá? Nas partes do corpo correspondente, tá bom? Essas que estão aqui nos quadros. Então, como elas já estão divididas em cabeça, tronco e membros, fica mais fácil para vocês localizarem aí, tá? Vamos lá. Depois, na página 78 e 79, são aquelas páginas que eu disse para vocês no exercício. Quem não tiver o CD e não conseguir ouvir, deixa que depois nós retomaremos essas atividades, tá bom? O que eu quero que vocês fiquem atentos aí no quadro no final da página 79. Esses aí vocês podem já grifar, chamar atenção para isso aí, para esse resuminho que é muito importante. Eu disse para vocês que a gente vai aprender algumas características para poder descrever a pessoa, desde o corpo, né, cabelo, cara, os lábios, né, o rosto, desculpa, os lábios, o nariz, tá bom? Então, aí vocês têm algumas sugestões. Então, com relação ao corpo, então, olha lá, algumas características do corpo: alto, bajo, gordo, delgado, fuerte, débil, forte, fraco. Cuidado com essas palavras, tá? Del pelo: liso, ondulado, rizado, corto, largo, calvo, media melena, negro. Então, liso, ondulado, rizado, é com relação ao tipo de cabelo. Corto, largo, calvo é o comprimento do cabelo. Negro, castanho, pelirrojo, rubio, canoso, blanco é o que? A cor do cabelo. Então, dentro dessa descrição do cabelo, a gente pode englobar essas três características: o tipo, a cor e o comprimento, tá? O comprimento do cabelo. De los lábios podem ser gruesos ou finos, tá? De la nariz, cuidado aí que em espanhol não é o nariz, é la nariz. Vocês têm chata, larga, respingona, aquilenha, pontiaguda. Eu não vou falar a tradução dessas palavras, elas estão lá no glossário no final do livro e eu quero que vocês procurem lá depois para vocês irem já se habituando com elas. Procurem lá e o significado escrevam aqui na frente desse quadro, tá bom? E de los ojos, a gente pode falar dos olhos com relação às cores, né? Como também dos formatos: redondo, né? Achatados, ovalados.
Então, aí vocês vão ver que também tem vários tipos, tá bom? E o que eu quero dessa parte das características? Exercício 2 e 3. O exercício 2 e 3, prestem atenção, da página 80, vocês farão em uma folha à parte, não precisa nem ser à parte, no caderno de espanhol mesmo, que depois vocês vão tirar a foto e me mandar. Vocês vão descrever uma pessoa famosa ou descrever uma pessoa famosa. Aqui está pedindo para outro amigo adivinhar quem é, mas a situação em que a gente está nessa parte. Então vocês vão descrever uma pessoa famosa como se dando as características que nós vimos agora, como se outra pessoa fosse ler e tentar adivinhar quem é, tá bom? Como vocês vão me mandar essa atividade, tirar foto, vocês então descrevam e no cantinho embaixo assim, vocês coloquem o nome, depois que vocês descreverem, coloquem o nome da pessoa, para eu ver se as características correspondem àquela pessoa, tá bom? E no exercício 3, vocês vão se descrever, falar como que vocês são, se vocês são altos, se vocês são baixos, se vocês são gordos, magros, como é o cabelo, qual é o formato como é o nariz, os olhos, os lábios, tá? Tudo isso que eu expliquei para vocês agora na página 79 do quadro. Tem que ter as características del cuerpo, del pelo, aqueles 3 aspectos, tipo de cabelo, comprimento e a cor, de la cara, falar sobre o rosto, de los lábios, de la nariz e de los ojos. Então, vocês vão descrever sobre 6 aspectos, tá bom? Então, é o mesmo, o 2 vocês vão descrever uma pessoa famosa dentro desses aspectos, e o 3 também vão descrever uma pessoa famosa, vão descrever vocês mesmos, tá bom? É só até aqui, pessoal. Na página 80, quando começa que sonido tiene como se escreve, essa parte não, é só até o exercício 3 da página 80, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me procurar, tá? Eu estou à disposição, podem me chamar, que eu ajudo vocês no que for preciso. Qualquer dúvida, se vocês não conseguirem fazer, me pede uma ajuda que eu vou estar a postos para auxiliá-los, tá bom? Beijo enorme, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau!